Olá pessoal, hoje nós vamos aí para a parte 2 da igreja de Laodiceia. Ontem eu abordei para vocês que essa igreja ela inicia-se ali em 1844, no final das 2.300 tardes e manhãs, descrita lá em Daniel, capítulo 9. Uma profecia de 2.300 anos que se cumpre ali em 1844. E como lá descrito, diz que ali começaria o juízo, a terra seria purificada, fazendo uma alusão à purificação que acontecia no santuário no dia da expiação. Vocês vão aprender mais sobre isso. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre essa cidade de Laodiceia, como ela era no início e como ela tem características semelhantes daquilo que é abordado aqui no livro. Laodiceia ela era uma cidade muito rica, a 70 quilômetros de Filadélfia. Sua riqueza vinha do comércio, bancos e da sua famosa escola de medicina e de seu famoso colírio. Além de ser uma cidade turística, onde fontes de águas quentes borbulhavam pelas colinas, chegando morna na cidade por meio de um aqueduto. Adequada para o banho, porém enjoativa para beber. Laodiceia era uma cidade autodidata, por se dizer. Ela não dependia de outras cidades, nem de Roma para se manter. É uma cidade muito rica, na verdade. Então, esse é o contexto histórico da época, é também uma cidade da Ásia Menor. E nós vamos começar agora o nosso passo a passo, o nosso verso a verso, para entendermos algumas características, trazendo para o nosso tempo. Tá bom? Então vamos lá. Essas coisas, Apocalipse capítulo 3, verso 14. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então é isso que Jesus está dizendo aí. Na parte de não és frio nem quente, nós podemos representar aí os frios, vamos supor, como as pessoas que estão fora da igreja. Podemos representar também os quentes, aquelas pessoas que estão fervorosas na fé. Mas quem são os mornos? Nós temos aqui várias representações ou características dessas pessoas mornas, Aí traz algumas características, Verso 17. Pois dizes, eu estou rico e abastado, ou seja, não preciso de coisa alguma, como está dizendo aí no verso. E nem sabes que tu é infeliz, sim, miserável, pobre. Por que pobre? Aqui está falando de uma pobreza espiritual. Você vê que ela se acha rica e abastada, ou seja, eu não preciso de coisa alguma, eu estou dentro da igreja, vou para os cultos, eu falo no nome de Deus e não preciso de coisa alguma. Essa é a riqueza a qual está mencionando aqui. E a pobreza porque é pobre espiritualmente, não é uma pessoa que está crescendo espiritualmente. São pessoas cegas, ou seja, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Então, esses cegos aqui, esses mornos, eles não querem enxergar a sua condição. Eles não enxergam a sua condição espiritual. E como eu mencionei já, eles realmente acham que como eles estão, está bom, que não precisa melhorar, que se Cristo voltar hoje eles estão salvos e tudo mais. E nu, são pessoas que pensam que as obras salvam, que as obras deles, aquilo que eles fazem, ou que já fizeram há muito tempo atrás, ainda estão valendo, e que isso vai levar eles para a salvação. Nu representa aqui a própria justiça. E a nossa própria justiça, a Bíblia diz que é como trapo de imundícia, ou seja, não serve para nada, porque a nossa salvação é por meio de Cristo, nós dependemos totalmente de Cristo, e as obras é reflexo do que Cristo fez na nossa vida. Essa é algumas das características dessas pessoas que se encontram mornas na igreja, na presença de Deus, espiritualmente falando. E Jesus ele traz aqui alguns conselhos, para o nosso tempo, tá? Então vamos lá. Eu aconselho-te que compre de mim ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. A parte refinado pelo fogo, ela trata de certa forma, de provação.
né? Porque no nosso tempo e nos últimos dias, segundo Daniel, capítulo 11 e 12, muitos sábios, né, salvos, pessoas que estão ali na presença de Deus, eles serão provados até o fim, ou seja, refinados pelo fogo, tá? Então vamos lá. Compres de mim, né? Vestiduras brancas. O que é essas vestiduras brancas? Para te vestires. Aqui é as vestes de Cristo, ou seja, representa a justiça de Cristo que nos reveste. Entenderam isso? No própria justiça. E igual Adão e Eva, que eles se viram nus, né, depois do pecado. Depois do pecado eles se viram nus e eles usaram ali folhas de figueira para se cobrir seus próprios atos de justiça. Mas aí, essas vestes brancas é os atos de justiça de Cristo ao morrer na cruz por cada um de nós. A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Manifesta. A Bíblia diz que todas as obras serão manifestas, né? Até mesmo as obras ocultas. Então, e aí diz o seguinte também, e colírio, para ungires os olhos a fim de que vejas. Então, ó, cego, uma pessoa que não consegue ver a sua situação, ela não consegue enxergar a sua situação e ela não quer enxergar a sua situação, e Cristo está dizendo para ela comprar colírio, para ungires os olhos, ou seja, para ver verdadeiramente como está a sua situação perante Deus, né? Verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Muitas pessoas acham que Deus, como é um Deus de amor, ele não repreende, ele não disciplina, né? Mas nós estamos vendo aqui que Deus, ele repreende e disciplina aqueles que ele ama. E se você abrir em Hebreus, capítulo 12, verso 4 ao 13, diz assim, que não existe filho em que o pai não repreenda, né? Ou corrija, porque sem a correção do Senhor já não somos mais filhos, e sim bastardos. Então Deus repreende sim, líderes de igreja repreende sim, e disciplina aqueles a quem ama, né? Por amor. É para que quando isso acontece, é para que nós nos aproximemos mais de Deus e não saiamos da tua presença. Então, aí diz o seguinte, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Cristo, ele está dizendo que muitos, né, no nosso tempo, estão nessa condição morna, dentro da igreja. Alguns se vangloriando por coisas que fizeram há muito tempo atrás, mas hoje não faz mais para Cristo, eles não pregam mais o Evangelho, eles não ajudam mais o próximo, eles não buscam o Espírito Santo. E ali eles se mantêm daquele jeito e acham que, como estão, eles estão salvos, está tudo certo, se Cristo voltasse, eles iriam para o céu e tudo mais. Mas aqui Cristo está dizendo, ó, sê, pois, zeloso, né? Reveja a sua situação e arrepende-te. Estão nessa situação morna, mas nós podemos nos arrepender e voltar para Jesus, voltar às primeiras obras. E no verso 20 ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta. Jesus, em outra igreja, ele diz, eis que logo venho, ou que venho sem demora. E aqui Jesus está às portas. É isso mesmo. No tempo dessa igreja, ou seja, no nosso tempo, Jesus está às portas. Jesus está às portas. Bem ali, né? Esperando o quê? Esperando que nós abramos para cear com Jesus. Porque aí diz assim, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Então, Jesus, muitas pessoas dizem assim, né? Jesus está batendo aí na porta do seu coração e tal. E a Bíblia, ela menciona que essa porta é a nossa vida. Essa porta é a nossa vida. Jesus está querendo entrar para fazer morada em nossa vida. Não é simplesmente para cear e sair, não. Ele está querendo entrar para fazer morada em nossa vida. Morada. E aí, cadê? Deixa eu mostrar aqui. Lá em
Lá em Mateus, né, em Mateus 24, 33, Jesus está às portas, né, também. E diz assim: quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo, às portas. Mateus 24, 33. Então, isso está fazendo referência à volta de Jesus. E sabem quem são aqueles que abrirão a porta? Lá em Lucas 12, 36, diz assim: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, pois ao voltar, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Logo, está aguardando, esperando, paciente, e quando ouvir a voz do Senhor, eles abrirão e Jesus entrará na vida deles e habitará para sempre na vida deles, tá bom? Isso também é uma profecia. Então vamos lá. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso eu mencionei um pouquinho ontem, tá bom? E realmente nós, né, a Bíblia menciona que os salvos sentarão em tronos para julgar todas as nações, né, para ver ali o porquê, na verdade, as pessoas não estão no céu junto deles. Né? E até os anjos serão também julgados aí. Então, quer você fazer parte desse povo, quer você ser um povo quente, fervoroso na presença de Deus, busque o auxílio do Espírito Santo, saia da mornidão, saia do esquenta-banco, tá? Porque só irão subir aos céus aquele que se revestir das vestimentas de Cristo, aqueles que tiverem sua vida lavada pelo sangue de Jesus, e aqueles que em seu caráter estiver selado o caráter de Cristo, né? E que suas obras representem aquilo que eles aceitaram quando aceitaram a Jesus. Então, quer vocês fazerem parte disso, quer vocês serem considerados verdadeiros filhos de Deus, né? Para um dia estar todos juntos e unidos, nós, né? Em nome de Jesus. Então, mude sua vida, como diz aqui, arrepende-te, né? E faça a vontade de Deus. Então, te agradeço, obrigado, tá? Nós encerramos aqui o período das igrejas e nós vamos entrar aí para falar no capítulo 4 sobre o trono de Deus. E tem muita coisa boa pela frente, tá? Tem os 24 anciãos, nós vamos discutir um pouco sobre isso. Tem os seres viventes, que nós vamos discutir um pouco sobre isso também. O trono de Deus, a aparência de Deus Pai. Então, continuem comigo, a partir da manhã nós vamos tratar destes assuntos. Tá bom? Então, valeu. Um abraço, que Deus abençoe. Hoje a noite foi fria.